Olá, bem-vindo ao MVA, Microsoft Virtual Academy, no treinamento de administração do Project Online. Hoje vamos falar sobre o módulo 8, definindo as políticas operacionais. Meu nome é Rafael Santos. Como você sabe, eu estarei acompanhando vocês durante esse módulo do treinamento de administração do Project Online aqui no MVA. Bom, então vamos começar a nossa sessão de hoje. Hoje falando sobre políticas operacionais. As políticas operacionais do Project Online, elas configuram a maneira como a qual a empresa vai determinar como o software vai ser configurado do ponto de vista de utilização do usuário, né, no dia a dia de utilização do usuário. Então, a gente vai determinar alguns aspectos através dessas configurações de como será o comportamento do software e como o software deverá estabelecer algumas regras de utilização interna para todos os usuários. O primeiro ponto que nós temos que definir quando trabalhando com as políticas operacionais são as configurações adicionais do servidor. Então, como eu havia falado, esse tópico especificamente, né, as configurações adicionais do servidor, elas vão, de maneira geral, garantir o alinhamento e a padronização do método de trabalho, ou seja, elas vão estabelecer a governança do sistema, a governança do software que será adotada pela companhia de uma maneira geral na empresa. Entre os itens, né, que são trabalhados dentro das configurações adicionais, nós podemos destacar definição de versão do Project Professional. E o que é a definição de versão do Project Professional? Se a empresa estiver utilizando uma versão de subscrição do Project Professional, essas versões elas vão sendo atualizadas ao longo do tempo para corrigir bugs, para corrigir problemas que eventualmente tenham, até para lançar novas funcionalidades, né? Então, a empresa pode definir uma versão mínima do Project Professional aceitável que irá se conectar ao Project Online. E aí, dessa maneira, caso os usuários tenham caso eu tenha algum usuário dentro da minha companhia que tenha uma versão anterior à versão mínima permitida, ele não vai conseguir se conectar. E isso significa ao Project Online, né? O gerente de projeto não vai conseguir se conectar ao Project Online. E isso vai determinar que ele precisa atualizar a versão do project para que ele tenha permissão de conectar. Um outro ponto relevante é a moeda. Então, dentro do Project Online, nós podemos fazer a definição de moeda, né? Podemos definir se a minha companhia vai trabalhar com a moeda real, ou com a moeda dólar, ou com qualquer outra moeda que eventualmente eu tenha. E baseado nisso, eu posso definir também se o meu servidor vai aceitar múltiplas moedas, né? Então, de repente, eu tenho uma empresa que trabalha num nível mais internacional e aí eu quero que a gente possa aceitar diferentes moedas, cronogramas sendo publicados, por exemplo, em reais ou dólares ou euro, qualquer outra moeda. A gente tem ainda a definição e configuração da capacidade dos recursos, então como que a gente vai definir a utilização da capacidade dos recursos no Project Online, né? É um tópico que eu vou falar. E a definição do modo de agendamento padrão. Como a gente sabe, o Project ele permite dois tipos de agendamento, né? Manual e automático. Então, a empresa pode definir qual é o modo de agendamento padrão dos cronogramas que nós teremos toda vez que um projeto for criado, toda vez que um projeto for publicado. Okay? Então, para que a gente possa ver um pouco mais sobre isso, nós vamos agora fazer um hands-on, onde nós vamos trabalhar com as configurações adicionais do servidor. Vamos lá? Então, para que a gente possa começar a definição das nossas políticas operacionais, eu vou clicar aqui na Rodana e vou em configurações do PWA. Tá? As configurações do PWA que nós vamos trabalhar dentro das políticas operacionais, elas estão disponíveis aqui nessa seção chamada Políticas Operacionais. Então, o nosso primeiro tópico são as configurações adicionais do servidor. Vou clicar aqui em configurações adicionais do servidor. Bem, aqui nós temos as versões do Project Professional, né? Então, como eu havia comentado, nós podemos definir qual é, na verdade, a versão mínima do Project Professional que nós vamos estabelecer, tá? Que será permitida para que os usuários se conectem ao Project Online. E aqui nós estamos falando dos gerentes de projeto, né? Então, qual é a versão mínima
do Project Professional que um gerente de projeto precisa ter para se conectar ao Project Online. Através da configuração do servidor aqui nas configurações adicionais, a gente consegue ver quais são as versões mínimas que são aplicáveis hoje pela Microsoft, que são suportadas hoje pela Microsoft. Porém, pode ser que nós estejamos em um build mais recente no Project Professional. Então, se eu quiser estabelecer uma versão diferente, eu posso vir aqui e definir. Quando eu definir isso, se eu tiver algum projeto dentro da minha companhia alguma pessoa, algum gerente de projeto que possua o project na minha companhia e que não tenha essa versão mínima, que esteja com uma versão anterior a essa, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir se conectar ao Project Online e ele vai receber uma mensagem de erro e basicamente o que ele vai ter que fazer é atualizar a versão do Project instalado na máquina dele para que ele tenha condições de se conectar ao Project Online. Okay? Uma outra opção aqui é com relação aos projetos mestre, né? Então, dentro dos itens, um segundo tópico é se a gente vai permitir que projetos mestres sejam salvos e publicados dentro do nosso ambiente, tá? Eu posso definir que projetos mestres vão ser publicados. E qual que é o conceito do projeto mestre? O projeto mestre ele tem um conceito do programa, né? Então, às vezes eu tenho um projeto que ele é muito grande e ele vai ser dividido em alguns mini subprojetos, né? Então, ao invés de eu ter um único projeto com 1000 linhas, talvez eu tenha 3 projetos separados e eu gostaria de agrupar esses projetos de alguma maneira. Então, se eu tiver que trabalhar com esse conceito de projeto mestre e subprojeto, né, ou conceito de programa e projetos, eu posso definir que o meu servidor vai permitir que projetos mestres sejam salvos. Tá? Por padrão, o software garante isso. Eu posso manter esse padrão ou eu posso remover caso eu não tenha a intenção de trabalhar com projetos mestre. Uma segunda opção é permitir que os projetos utilizem calendários base locais. Então, o que significa isso? Se eu estiver trabalhando em uma empresa com múltiplos acessos em múltiplas localidades, então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja trabalhando com uma empresa aqui no Brasil e essa empresa ela tenha gerentes de projeto trabalhando em múltiplas localidades: São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, Belém, enfim. Se eu não tiver configurado um calendário padrão para cada uma dessas localidades, para que os gerentes de projeto, ao se conectarem ao Project Online, tenham condições de utilizarem esses calendários base que eu defini, eu posso permitir que eles utilizem o calendário que eles próprios criarem, né? Então, caso um gerente de projeto que esteja trabalhando lá em Fortaleza tenha configurado um calendário base local dentro do seu projeto, dentro do seu cronograma, se eu selecionar essa opção, quando ele se conectar via Project Professional ao seu cronograma, ele terá condições, né, ele vai ter condições de salvar esse projeto com esse calendário base. Por padrão, essa caixa não é selecionada. Então, isso significa que num cenário como esse, né, se eu tiver um gerente de projeto que esteja trabalhando com um calendário base local, se ele tentar salvar o projeto dele dentro do servidor, dentro do Project Online, como essa opção não está selecionada, ele não vai conseguir. Okay? Então, isso vai depender de cada empresa. Né? Por padrão, se a empresa estiver trabalhando de maneira organizada e padronizada, o ideal é não permitir, né, que calendários base sejam salvos, porque aí todo mundo tem que seguir o calendário padrão que for definido pela empresa. Mas é claro que isso vai de empresa para empresa e cada um vai poder definir aquilo que faz mais sentido, né, no contexto do qual a gente está trabalhando. Depois a gente tem as configurações de moeda. Tá? Então, dentro das configurações de moeda, eu posso permitir que os projetos sejam publicados em várias moedas, ou eu posso impor que os projetos sejam publicados na moeda padrão. Então, por exemplo, hoje o meu ambiente está configurado como dólar, mas eu estou permitindo que os projetos sejam publicados em várias moedas. Aqui é importante lembrar que o Project Online ele não tem nenhum mecanismo de conversão. Então, se eu salvar, por exemplo, um projeto em dólares e esse projeto tiver lá
$1.000 e salvar um projeto em reais com R$ 2.000, caso eu some o custo total desses dois projetos, o custo total vai dar 3.000, tá? E aí, claro, ele vai fornecer a informação em dólar, uma vez que eu tenho por padrão eu utilizo dólar, né? Mas ele não vai converter de dólares para reais ou de reais para dólares ou qualquer outra moeda que eu estiver utilizando, tá? Se eu impor que os projetos sejam publicados na moeda padrão e marcar aqui essa opção, eu hoje visualizo que eu não tenho nenhum projeto que não esteja utilizando dólares. Porém, se eu trocar a moeda, por exemplo, Brasil Real, eu vou ter condições de visualizar quais são os projetos dentro do meu ambiente que eventualmente não estejam publicados, né, dentro da moeda padrão. Então, se eu marcar essa opção aqui, eu vou ver que eu tenho. Hoje eu estou utilizando então o meu servidor com a moeda reais, né, Brasil Real, BRL. E eu possuo três projetos: desenvolvimento de dashboards, implantação do escritório de projetos e treinamento Project Online, que estão com uma moeda diferente. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu tenho que comunicar aos gerentes de projeto desses três projetos, eu tenho que comunicá-los de que eles precisam alterar nas configurações do seu Project Professional a moeda que aquele projeto está utilizando. Caso eu esteja impondo, né, que todas as moedas, que todos os projetos sejam publicados na moeda padrão. Seguindo aqui, a gente tem as configurações de capacidade dos recursos, tá? Então, quando um gerente de projeto está executando um determinado projeto e está visualizando a capacidade que os recursos possuem para executar tarefas, eu posso definir qual é o tamanho do intervalo que a capacidade vai ser demonstrada, né? Por padrão, o sistema utiliza um mês atrasado. Então, por exemplo, se eu estiver usando como hoje a referência, né, dezembro, o recurso, se eu for analisar a capacidade de um recurso, eu posso olhar a capacidade dele em novembro, ou seja, um mês para trás, e 12 meses para frente, ou seja, até janeiro de 2018, né? Considerando que esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2016. Se eu precisar olhar a capacidade para um intervalo maior, então eu posso aumentar aqui. Da mesma maneira, se eu quiser olhar a capacidade, o intervalo para trás, né, os meses atrasados do intervalo maior, eu também posso utilizar isso daqui, tá? Depois a gente tem o cálculo de equivalente em tempo integral, tá? O que é o cálculo de equivalente em tempo integral? Isso aqui é utilizado quando principalmente quando a gente está fazendo análise de portfólio, né? Então, você está fazendo análise de portfólio, tem uma área lá da análise de portfólio que se refere, por exemplo, a parte de recursos, né? Eu posso dizer que eu tenho algum tipo de restrição com relação à utilização de recursos. Às vezes eu preciso de dois analistas e eu só tenho um, por exemplo. Então aqui, se eu estiver falando desse cálculo de tempo integral do recurso, o sistema está me perguntando qual é a referência que eu quero utilizar. Então eu posso utilizar essa referência com base no calendário padrão, e aí ele vai levar em consideração os feriados e tudo mais, ou eu posso definir um montante de horas por dia. Então eu posso falar, o cálculo de tempo integral dos meus recursos é baseado numa escala de 8 horas dia, independente do calendário, tá? Por padrão, a gente utiliza o calendário base, mas tem algumas empresas até que, por exemplo, o recurso trabalha 8 horas, ele tem um calendário de 8 horas, mas eles querem calcular o tempo integral como 6 horas, por exemplo. Então, o recurso está disponível para trabalhar em projetos 6 horas de uma maneira geral. Então, algumas empresas, né, decidem por modificar isso daqui, tá? Em seguida, nós temos aqui as configurações do modo de tarefa, tá? As configurações do modo de tarefa, por padrão, o Project possui dois modos de agendamento, né? Tarefas agendadas no modo automático, tarefas agendadas no modo manual. O modo automático ele só deve ser utilizado quando nós estamos no estágio inicial do projeto. Talvez eu estou fazendo um brainstorm, eu tenho apenas uma relação de atividades para fazer, mas de fato eu não tenho ainda uma relação muito grande de tarefas, eu ainda não tenho links, eu não tenho os vínculos entre as tarefas, eu ainda não fiz a estimativa de tempo, né? Quanto tempo a tarefa vai levar para ser realizada, enfim. Então, num cenário como esse, eu poderia eventualmente usar tarefas agendadas manualmente. Então, é basicamente recomendado para usuários
iniciantes no project, ou em um cenário no qual eu esteja num estágio muito inicial do meu projeto e eu tenha que lançar lá só uma relação de atividades, mas elas ainda não possuem nenhum relacionamento umas com as outras, eu ainda não tenho estimativa de tempo, é só para eu ter ali um brainstorm de atividades, tá? Por padrão, a recomendação é que, por padrão, o project tenha as tarefas agendadas automaticamente e que os usuários não possam substituir o padrão no Project Professional, tá? E por que isso, né? Porque dessa maneira eu vou garantir que eu tenha condições de ter o mínimo de garantia de que o cronograma vai ser criado, né, com base na recomendação, que são tarefas agendadas automaticamente, para que a gente possa respeitar todos os vínculos, para que a gente possa respeitar os caminhos críticos, para que a gente possa ter um cronograma que, na medida que o lançamento de estimativa de horas, o lançamento de estimativa de vínculo entre as tarefas seja feito, automaticamente o cálculo já represente quando as tarefas vão iniciar, quando as tarefas vão terminar. Tá? Então, o ideal é que a gente faça isso. E por último, se eu estiver utilizando o recurso de Exchange também dentro da minha assinatura do Office 365, eu posso ativar as notificações para garantir que toda vez que um projeto for atualizado, o gerente de projeto receba, né, a atualização daquelas. Os membros de equipe, me perdoem, recebam as notificações de que eles possuem tarefas para executar. Da mesma maneira, quando um membro de equipe responder a uma tarefa e informar o progresso e submeter esse progresso para o gerente de projeto, isso possa ir para o gerente de projeto, para que ele possa definir, né, se vai aprovar ou não, enfim. Então, eu posso ativar as notificações caso a minha companhia esteja utilizando já a assinatura do Exchange, caso os usuários tenham um e-mail associado à sua conta. Então, se os usuários tiverem e-mail associado à sua conta, eles vão receber as notificações quando transações dentro do sistema acontecerem. Ok? Então, de maneira geral, essas são as configurações adicionais do servidor que nós tínhamos que discutir em relação ao nosso treinamento aqui no MVA, o treinamento de administração. Eu vou salvar aqui para garantir essas modificações e nós vamos voltar para a apresentação para que a gente possa falar sobre os próximos tópicos que estão aí dentro das nossas políticas operacionais. O nosso próximo tópico dentro das políticas operacionais é a sincronização do pool de recursos. Então, o Project Online ele permite que os administradores possam realizar a sincronização do pool de recursos através de grupos criados no Active Directory. Então, como administradores, como um administrador do Project Online, caso a minha empresa esteja utilizando assim, grupos, né, dentro do contexto do Office 365, eu tenho condições de criar grupos no Office 365 e sincronizar esses grupos com o Project Online, como a gente viu lá atrás em categorias de segurança. Mas aqui eu posso sincronizar o pool de recursos. Então eu tenho duas coisas, né? Primeiro eu posso sincronizar os grupos de segurança, ou seja, os gerentes de projeto, os gerentes de recurso, os executivos, todas essas pessoas podem ser sincronizadas dentro dos respectivos grupos de segurança. E eu também tenho a habilidade de sincronizar o meu pool de recursos, ou seja, todos os usuários que terão acesso ao Project Online como membro de equipe. Né? Então eu posso fazer essa sincronização para evitar que eu tenha, por exemplo, que cadastrar manualmente cada novo usuário que entre na companhia e que tenha que acessar o Project Online. Ou para que eu tenha que, por exemplo, remover cada novo usuário que eventualmente venha a se desligar da companhia. Então eu posso criar esses grupos dentro do Active Directory, dentro do Office 365, e utilizar esses grupos para sincronizar com o Project Online. Tá? Quando eu faço isso, os novos usuários que são criados no Active Directory, no contexto do Office 365, serão cadastrados no Project Online como membros de equipe. Tá? Então, o nome das pessoas, o seu e-mail, a sua conta, toda essa informação que é cadastrada lá no AD, automaticamente é trazida para o Project Online. Tá? Importante que alguns pontos devem ser considerados. Né? E o primeiro ponto é
os atributos devem ser modificados manualmente. Então, por exemplo, eu posso cadastrar dentro da minha companhia, pode ser importante que eu cadastre qual é o perfil do usuário, qual é a expertise dele, qual é o seu valor hora, qual é a sua capacidade de trabalho, né, a sua unidade máxima. Então, todas essas informações, a sua EDR, por exemplo, né, estrutura de divisão de recursos, ou seja, que níveis de projetos ele vai conseguir visualizar, esse tipo de informação não é cadastrada automaticamente através da sincronização do pool de recursos, ok? Então, a única coisa que é trazida são informações padrão, como o nome do recurso, é, a sua, a sua conta de acesso, né, ao sistema, o seu e-mail, o grupo que ele participa, mas é um número pequeno de informações. É só para manter a sincronização com os usuários ativos dentro da companhia. E aí, uma vez que esses usuários são trazidos em massa, né, então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja implantando o Project Online para uma companhia que tenha 1000 funcionários. Ao invés de cadastrar os 1000 funcionários manualmente, eu posso criar um grupo no Active Directory, chamado, por exemplo, pool de recursos, insiro todos esses membros de equipe dentro desse grupo no Active Directory e sincronizo esse pessoal com o Project Online para trazer esses 1000 usuários de uma vez só. E aí eu evito de ter que cadastrar manualmente, né, cada um desses recursos. Okay? Uma coisa importante é, quando os usuários são desativados no Active Directory, eles também são desativados automaticamente no Project Online. Então, esse é um ótimo recurso, porque muitas vezes a pessoa é desligada da companhia e o administrador do Project Online nem sabe disso. Né? Então, existem muitos casos de empresas que não estão utilizando o recurso de sincronização do Active Directory com o Project Online. A pessoa é desativada, a pessoa é desligada da companhia, ela sai da empresa e continua ativa no Project Online, porque o administrador do Project Online nem tem ideia de que aquela pessoa saiu da companhia, de que aquela pessoa foi desligada, né? Então, esse é um excelente recurso que a gente pode utilizar para facilitar o dia a dia de transação dos usuários e a manutenção dos usuários dentro do sistema, ok? Então, a gente vai fazer aqui um hands-on, onde nós vamos falar sobre a sincronização do pool de recursos, como é que a gente faz isso. Vamos lá? Então, ainda aqui nas configurações do servidor, ainda dentro de políticas operacionais, nós vamos navegar até a sincronização do pool de recursos do Active Directory. Então, eu vou clicar aqui na sincronização do pool de recursos do Active Directory. E na página que for aberta, eu posso determinar qual é o grupo que foi criado dentro do AD que eu gostaria que sincronizasse com o Project Online, né, o meu grupo do pool de recursos. Então, eu criei um grupo como administrador do Office 365 chamado Pool de Recursos. Se eu colocar aqui, na verdade o nome dele é Project Online Pool de Recursos. E é isso aí. Então, Project Online Pool de Recursos, esse é o grupo que foi criado. Uma coisa importante aqui é que se você for administrador do Project Online, mas não for administrador do Office 365, então você vai precisar trabalhar em conjunto com o administrador do Office 365 dentro da sua companhia, para garantir que o grupo é criado corretamente e para garantir que as pessoas serão inseridas dentro desse grupo de maneira correta também, ok? E aí eu vou vir aqui, cadastrei o grupo que foi criado, né, Project Online Pool de Recursos, posso marcar essa opção. Essa opção diz que todos os usuários que estiverem inativos dentro do seu ambiente atual, caso eles sejam encontrados como ativos no Active Directory, eles serão reativados, ok? Então, isso é uma coisa que vai acontecer com frequência, né? Se eu tiver algum recurso que tenha sido desativado, eventualmente eles vão ser ativados aqui. Vou salvar e sincronizar agora. O sistema vai realizar a operação, né, por trás dos bastidores, né? Nos bastidores, os recursos vão ser criados. E aí, quando eu voltar aqui dentro do grupo de segurança, né, quando eu vier aqui em segurança e clicar em gerenciar usuários, após essa ação tiver sido realizada, os usuários que eu cadastrei, eles vão estar disponíveis aqui dentro do meu Project Online. Então aqui eu tenho o Diego, o Gilberto, o Roberto, que são usuários que não estavam cadastrados anteriormente, mas foram sincronizados como membros de equipe, então agora eles serão membros de equipe
dentro da minha companhia, tá? Então, toda vez que a gente vê aqui em configurações do PWA, a sincronização do pool de recursos acontece por aqui. Essa é uma ação que a gente vai fazer uma única vez, né? Como administradores. Uma vez que o pool de recursos está definido para sincronização diária, essa sincronização vai acontecer e não tem nenhuma interferência que a gente precise realizar. Apenas, né, se eu tiver que modificar o nome do grupo que vai ser sincronizado ou se eu tiver que, por algum motivo, interromper a sincronização. Aí a gente pode voltar aqui eventualmente e desmarcar essa opção, ok? Então, essa é a parte relacionada à sincronização do pool de recursos, bem simples. Vamos voltar lá para a nossa apresentação para que a gente possa falar sobre o último tópico, que são os sites do SharePoint conectados. Por fim, o último tópico que nós vamos discutir relacionado às políticas operacionais são os sites do SharePoint conectados, tá? Então, os sites, toda vez que um projeto é criado dentro do contexto do Project Online, as empresas podem decidir sobre a criação de um site de projetos, né? O site de projetos é um local onde as pessoas que estão trabalhando ou que possuem algum tipo de acesso ou relação com aquele projeto, é um local onde elas poderão trabalhar de maneira colaborativa. Então, basicamente, dentro de um site de projeto, eu posso armazenar riscos, eu posso cadastrar problemas ou issues, né? Eu posso criar uma biblioteca para armazenamento de documentos. Então, tudo que for gerado ao longo do ciclo de vida do projeto, todos os artefatos que são utilizados por aquele projeto ao longo do seu ciclo de vida, eles podem ser armazenados, né? Eu posso ter um local padrão de armazenamento desses artefatos e esse local padrão de armazenamento dos artefatos é o site de projetos. Então, por padrão, as empresas podem definir, elas podem decidir se a cada novo projeto criado, um site de projetos também será criado, tá? A partir da página do site do SharePoint conectado, o que eu posso fazer? Eu poderei criar um novo site para um projeto existente que não possua um site. Então, vamos imaginar que eu comecei a criar os meus projetos, mas a opção de criar novos sites quando um projeto é publicado não estava ativada. Se a partir de um determinado momento eu entender que eu preciso que essa opção esteja ativa para os meus usuários, então eu posso criar um novo site a partir dali. Eu também posso editar o endereço de um site existente. Muitas vezes você tem empresas que têm nomes de projetos muito grandes e eles querem reduzir o nome do site de projeto para uma coisa mais consistente. Então, eu posso eventualmente editar o nome de um site de projeto existente também, a URL do site. Eu posso sincronizar usuários e permissões, né? Então, por padrão, toda vez que um site é criado, ele é criado a partir da publicação de um projeto. E a publicação de um projeto, ela sincroniza os usuários que eu tenho, ela pode sincronizar os usuários que eu tenho no contexto do meu projeto, os membros de equipe com aquele site, para que eles possam ganhar as permissões necessárias para colaborar com aquele site. Tá? Caso isso não tenha acontecido, eu posso forçar essa sincronização através dessa página. E por fim, a gente pode excluir um site também, né? Como um administrador do Project Online, caso um site tenha sido criado de maneira incorreta ou caso um site tenha que ser recriado por algum motivo, eu posso excluir um site existente e recriar ele, tá? Uma última coisa também que a gente pode fazer dentro do site são editar as configurações de um site existente. Tá? Então eu posso editar as configurações de um site existente, como eu também posso editar as configurações de provisionamento. Né? Eu posso determinar como a minha empresa vai definir a criação de sites de projeto, como que isso vai ser trabalhado. Eu posso definir se a minha empresa vai, toda vez que um novo projeto for publicado, o site também vai ser publicado, ou se isso não vai acontecer e vai ser dada a responsabilidade para cada gerente de projeto, para que cada gerente possa tomar essa decisão. Tá? Então vamos fazer um hands-on, falar um pouquinho sobre os sites do SharePoint conectados e ver como é que isso tudo funciona no contexto do Project Online. Vamos lá? Bem, então para que a gente possa discutir o último tópico dentro das políticas operacionais, nós vamos navegar aqui até os sites do SharePoint conectados. Aqui nós poderemos definir como que vai ser
o processo, né, a padronização dos sites da nossa companhia. Por padrão, cada novo projeto que é criado pode eventualmente ter um site de projeto associado a ele. Os sites de projeto são os locais onde todas as pessoas que participam do projeto, todas as pessoas que têm algum tipo de participação no projeto, podem trabalhar de maneira colaborativa. Né? Então eu posso, por exemplo, armazenar documentos, eu posso criar riscos, eu posso criar problemas, né, ou issues. Eu tenho um tópico de discussões, enfim, o site nós vamos imaginar ele como um local onde nós vamos armazenar todos os artefatos que são gerados ao longo do ciclo de vida do projeto. Então você tem empresas, por exemplo, que ao final de de uma determinada tarefa, eu preciso ter um documento de especificação funcional. Então, qual é o melhor local para armazenamento desse documento de especificação funcional? Eventualmente é o site de projeto, né? Porque é um local colaborativo que todas as pessoas que participam daquele projeto possuirão acesso. Uma das primeiras opções que a gente tem que definir aqui são as configurações. Então, ao clicar em configurações, a nossa empresa pode determinar qual é o comportamento do software quando quando um novo projeto é publicado. Então, eu tenho três opções, né? Eu posso permitir que um site seja criado automaticamente na primeira publicação, ou seja, a partir do momento que um projeto é criado, automaticamente cria-se um site associado àquele projeto. Eu posso optar por permitir que os usuários decidam. Então, quando eu permito que os usuários decidam, o que isso significa? Basicamente, significa que toda vez que um novo projeto for criado, o site não vai ser criado por padrão. E aí, toda vez que o gerente de projeto acessar o Project Professional e publicar o projeto, o sistema vai analisar e vai ver que não existe um site para aquele projeto e vai perguntar para o usuário se ele quer ou não criar o projeto, tá? Desculpa, criar o site. Então, se eu marcar essa segunda opção, permitir que os usuários escolham, isso vai significar que toda vez que o projeto for publicado, a primeira coisa que o Project Online tem que fazer é verificar se existe um site. Caso não exista o site, então ele deve perguntar para o gerente de projeto se aquele site deve ser criado. E aí o gerente de projeto vai poder tomar decisão por sim ou por não. Essa ação é uma ação que vai sempre acontecer no contexto do Project Online enquanto não existir um site. A partir do momento que existe o site, não é mais feita a pergunta para o gerente de projeto. E é importante a gente lembrar também que isso só vai existir no contexto de publicação via Project Professional, ok? A terceira opção é não criar um site. Então, caso eu tenha essa opção, significa que a minha empresa não quer trabalhar com sites de projeto, ela não deseja trabalhar com sites de projeto e toda vez que for publicado um projeto, um site não deve ser criado. Nesse caso, eu vou marcar a primeira opção, criar automaticamente um site na primeira publicação. E também vou selecionar essa opção de sincronização das tarefas do projeto com a lista de tarefas no site. O que isso significa? Quando eu crio um cronograma e tenho toda a minha lista de tarefas no meu cronograma, como um gerente de projeto, se eu marcar essa opção aqui, quando o gerente de projeto publicar o projeto, todas as tarefas do projeto dele vão ser sincronizadas com o Project Online. E aí elas estarão disponíveis no site de projetos. Isso significa que qualquer pessoa que eventualmente tenha acesso a esse site, um membro de equipe ou um executivo, e eles quiserem visualizar as tarefas do cronograma, elas não precisam necessariamente ir até o cronograma. No próprio site de projeto, eu posso acessar os documentos, acessar os riscos, acessar os issues e também terei uma seção ali para poder visualizar as tarefas que foram sincronizadas. Então, a cada nova publicação, as tarefas são sincronizadas no site de projeto. Vou clicar em OK para definir essa configuração dentro do meu ambiente. E aí aqui, como eu posso ver, eu tenho três projetos, né? O desenvolvimento de dashboards, implantação do escritório de projetos e treinamento do Project Online, que não possuem um site, porque nas configurações anteriormente estava definido que não seria criado um site quando um projeto fosse publicado. Caso essa seja uma realidade na minha empresa, eu posso vir aqui, selecionar o projeto e clicar em criar um novo site. Tá? E aí, quando eu crio um novo site, ele vai criar o site no contexto do meu Office 365, né? Então, a minha tenant do Office 365, a URL do meu Project Online, da minha coleção de sites que eu estou trabalhando atualmente, e o nome do site aqui. Posso clicar em OK.
e aí ele vai disparar todas as ações internamente no sistema para poder criar o site. Vou dar um F5 aqui para atualizar a minha página e vamos ver se ao atualizar a página a gente tem o site criado. Pode ser que leve um tempinho, mas normalmente isso acontece de maneira bem rápida. Então, vamos aguardar a atualização. Ok, página atualizada, site criado. Se eu clicar com o botão direito e abrir esse site numa nova janela, numa nova aba, eu vou visualizar aqui que o meu site foi criado de maneira satisfatória, né? Então, meu site foi criado, eu tenho todas as opções aqui que deveriam estar disponíveis no contexto dos sites de projeto, ok? É claro que, como administrador, eu posso eventualmente modificar o site, eu posso criar um template de site para ser utilizado por outros usuários, né? Ou para que seja utilizado pela minha companhia, mas de maneira geral, o site foi criado. Eu posso também editar o endereço do site, caso seja necessário, caso eu não queira trabalhar com esse endereço. Eu posso sincronizar. Então, sincronizar significa o seguinte: vamos imaginar que nas configurações, essa opção aqui, ó, ela não estava marcada, então não estava sincronizando a lista de tarefas, tá? Só estava criando o site, mas não estava sincronizando as tarefas e os usuários. Então, caso isso seja uma realidade, eu posso vir aqui e sincronizar o meu site. O que que isso vai fazer? Ele vai olhar o que eu tenho publicado no project e vai sincronizar a lista de tarefas e também os usuários no contexto do meu project online, ok? No contexto do site de projeto que eu tenha, né, no caso. Eu posso excluir o site, caso não seja mais necessário, caso o site tenha sido criado de maneira incorreta, e eu posso também ir até as configurações do site de projeto. Tá? Então, se eu quiser saber exatamente as configurações desse site, eu posso, através dessa guia, desse botão, eu posso vir aqui e navegar as configurações deste site especificamente. E aí eu posso ver quem são as pessoas e grupos que estão sendo sincronizadas, quais são as permissões, permissões do site, a aparência do site, ou seja, caso eu tenha que fazer alguma modificação nas características desse site em particular, então eu posso usar as configurações do site de projeto para fazer esse trabalho, ok? Então eu vou criar aqui os dois últimos sites que eu tenho para os meus dois projetos, né? Implantação do escritório e treinamento Project Online. Por padrão agora, como nas configurações nós estamos definindo que um novo site vai ser criado quando o projeto é publicado, então o que vai acontecer aqui de fato é que eu não precisarei mais criar o site de maneira manual como nós estamos fazendo aqui agora. A gente só está fazendo isso porque esses três projetos que existiam anteriormente, eles não possuíam essa característica, né? E agora elas vão possuir essa característica, ok? Então, com base nisso, a gente chega aqui no final desse módulo 8, no qual nós falamos sobre as políticas operacionais. Agora é necessário, né, que nós, né, façamos lá a parte do questionário. Então, chegou o momento de questionário. Preciso que agora vocês façam o questionário para que a gente possa aí navegar para o módulo 9, dentro aí do treinamento de administração do Project Online aqui no MVA. Então, boa sorte lá no questionário. Te encontro daqui a algum tempo no módulo 9. Um abraço e até lá.